Salve família! Sejam bem-vindos a mais um estudo maravilhoso da palavra, mais um momento de conexão com Deus. E hoje, antes de estar gravando esse estudo aqui, eu estava vendo um estudo de um irmão, o Mauri, que compartilhou uma palavra, muitas palavras de sabedoria, um texto, um estudo maravilhoso. E me chamou muita atenção que muitas coisas que ele fala atinam meu coração, né? E me identifico muito com as palavras que ele usa porque elas ecoam aqui dentro. E uma dessas palavras que mexeu bastante comigo nesse estudo que ele apresentou, inclusive eu vou até deixar na descrição do vídeo aí para vocês também conhecerem, ouvir essa palavra aí, para honra e glória de Deus, porque ele traz uma vivência com Deus completamente diferente, né? Ele tem anos de estrada tendo intimidade com Deus, se conectando com Deus através da palavra. E como a gente vai ver aqui no texto que eu vou trazer para vocês, é isso que Deus espera de nós, né? Deus espera que a gente tenha intimidade com Ele, né? Foi esse o convite que Ele fez através de Jesus, né? Se personificando carne, dando exemplo, habitando conosco, ensinando uma forma de viver com amor, né? E compartilhando o que a gente tem, né? Em muitos momentos a gente viu ali, né? Jesus fez a multiplicação de pães e peixes, mas era o que eles tinham na mão, né? E talvez a gente, para fazer a multiplicação, é só dividir o que a gente já tem na mão, né? Então, às vezes a gente pode ter um pão, às vezes a gente pode ter um peixe, a gente pode ter outra coisa, e a gente só precisa multiplicar e compartilhar com as pessoas o que a gente já tem, né? Esses são os nossos talentos, é isso que a gente tem que levar para as pessoas, né? Então, às vezes você planta abacate, outra pessoa planta abacaxi, outra pessoa planta uva, e juntos nós conseguimos suprir todas as necessidades com Deus, né? Porque Deus ele criou todas as coisas para que a gente pudesse viver em amor na terra. E é maravilhoso ouvir com amor as palavras de outras pessoas que têm intimidade com Deus, né? Então vou deixar aí na descrição o vídeo do Mauri para vocês poderem pegar esse gancho aí com ele, esse estudo maravilhoso. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente poder ter um entendimento dessa palavra, eu vou trazer 2 versículos, né? O texto é de Oséias, foi um dos profetas que está lá antes do Novo Testamento. Mas o texto que eu vou trazer para a gente, vou até compartilhar aqui na tela com vocês, é o texto de Oséias 6:6, que diz assim, ó: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha o texto que Deus está falando, gente, que está completamente conectado ao estudo que a gente faz aqui, né? Ele está dizendo que ele não quer sacrifícios, ele não quer que a gente faça sacrifícios de animais. Ele quer o quê? Ele quer que a gente tenha misericórdia. Ele quer que a gente busque o conhecimento de Deus. E olha o que diz o 3, que eu vou trazer o 3 também como um gancho, porque ele diz assim: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ali ele está comparando que a gente tem que conhecer e perseguindo conhecendo ao Senhor, né? Isso é uma coisa maravilhosa, porque é o que me motivou ainda mais para fazer esse estudo de hoje. É por isso que eu queria trazer essa palavra, né? Porque ali diz: conheçamos e perseguimos conhecendo a sua saída como a alva, que é do alvorecer, né? A cada dia, cada novo amanhecer, que a gente persiga o Senhor e o seu conhecimento, né? E o que a palavra diz na parte B aqui, ó? E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia aqui, eu trouxe a tradução dela, que é a explicação, né? Ela compara, ó, uma chuva que é essencial para a fertilidade da terra, ou seja, é a chuva que cai no fim da estação seca, e ela é vital para o crescimento das plantas e para a produção de uma boa colheita.
Então, olha o que ele está comparando a palavra e o conhecimento de Deus, né? A chuva serôdia, que é aquela chuva que vem tranquila, tardia, regando o solo seco que acabou de passar pelo deserto, para que ele possa nutrir o solo e que essa chuva seja essencial para a fertilidade daquele solo, para que a gente possa colher os frutos daquele solo, né? Daquilo que a gente plantar naquele solo. Então, irmãos, essa palavra ela mexeu tanto comigo porque ela traz exatamente a essência do canal, a essência do nosso estudo, que é exatamente isso, é perseguir e prosseguir conhecendo a Deus, criando intimidade e relacionamento com Deus. Assim como o novo amanhecer, todo dia tem um novo estudo, para que a gente possa renovar o nosso entendimento e criar cada vez mais intimidade com Deus. Então, esse texto de Oséias mexeu muito comigo, porque ele é um texto que foi escrito por um profeta antigo, né? E é muito legal a gente ver isso, né? Que o Antigo Testamento aponta para a vinda de Jesus. E esse é o estudo que conecta Deus com a humanidade, né? Porque é através da pessoa de Jesus que as pessoas passaram a entender quem é Deus, né? Porque através da lei de Moisés, o que a gente entendeu era o limite da humanidade. Mas através de Jesus a gente entendeu o amor de Deus, que são coisas completamente diferentes. A lei, ela só coloca um limite para que a gente não seja destruído, mas ela não traz todo o benefício e o amor, né? Como a gente viu na palavra nos estudos passados, que Deus, ele quer 2 mandamentos: que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração e pensamento, e também que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então esse é o exercício de entregar esse amor de Deus para as pessoas, para que a gente possa compartilhar esse amor que a gente recebe através de uma palavra, de um encorajamento. E olha que bom, né? Eu estava com a minha fé abalada no dia de hoje, com um pouco de fraquejamento, mas quando eu ouvi essa palavra desse irmão, essa palavra me encorajou e foi exatamente o que eu precisava ouvir para lembrar, né? A essência do alvorecer de hoje, né? Que hoje o dia amanheceu um pouco nublado, virou um pouco o tempo, não amanheceu aquele sol de sempre, né? E quando o dia amanhece nublado, a gente sente às vezes falta de alguma coisa, né? Que é esse alvorecer, né? E é muito gratificante enxergar que isso veio através da palavra e deu a força e a energia para a gente poder estar aqui, né? Olha que maravilha! A palavra de Deus, como ela move a gente, né? Como ela dá energia para a gente. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está falando disso, né? E vamos focar no estudo que hoje é de Mateus 24, para que a gente veja agora como que vai ser o encerramento da história de Mateus, né? Porque Mateus são 28 capítulos, a gente está chegando no finalzinho. E ali já no capítulo 23, a gente já começou a ver indícios dos fariseus tentando descobrir formas de destruir Jesus, né? Porque eles não conseguiam lidar com a clareza e a verdade do que ele trazia, né? Ele trazia um conhecimento acima da lei, né? E eles estavam muito presos naquilo que estava escrito, né? E o que Deus quis, através de Jesus, foi mostrar que nada daquilo é o comportamento de Deus, mas o comportamento de Deus é muito mais amoroso, né? De multiplicar alimento, de curar doenças, enfermidades. E essa é a bênção que a gente compartilha através da palavra, né? Da renovação da energia, né? Como eu fui alimentado com a palavra e agora eu estou renovado, cheio de energia para poder compartilhar com vocês também, né? Então, como de costume, a gente vai tirar as distrações, vai colocar as notificações no silencioso para a gente não ser interrompido agora. A gente vai baixar o volume das coisas que estão por volta, para que a gente possa se conectar de fato com a palavra, né? E lembrando que sempre antes do estudo do livro do Espírito da Vida, a gente pede ao Espírito Santo que ele esteja conosco presente, né? E para quem não conhece o Espírito Santo, ele é o ajudador que Jesus falou na palavra dele que deixaria, né? A palavra de Deus fala que quando Jesus foi ascender ao céu, e a gente vai ver isso no final de Mateus, no primeiro livro, mas eu já estou sempre comentando com vocês, porque basicamente tudo que a gente tem na palavra de Deus são promessas, né? São
apontamentos para algo que a gente deve acreditar, né? Então esse é o passo de fé que a gente precisa dar também, né? Está escrito aqui, mas assim como vários livros foram escritos, qual que é a diferença desse livro para os demais livros, né? Qual que é a diferença dos livros que as pessoas escrevem de determinados temas, de qualquer coisa que eles gostariam de escrever? Mas o livro de Deus, né? Porque a Bíblia realmente foi um livro que me impressionou por serem 66 livros diferentes, mas que falam exatamente da mesma história. Uns antes da história acontecer, uns da história acontecendo e uns depois que ela aconteceu, mas o tempo todo falando da mesma história, né? Então, muitos até comentam, né, que se a Bíblia foi um livro escrito por homens, foi a melhor trama da história do mundo, né? Então não é possível que ela tenha sido escrita à toa, né? E é por isso que a gente acredita nessa palavra. E quando a gente vê que está escrito lá que Jesus Cristo deixaria um ajudador tão competente quanto ele, que seria o Espírito Santo, que habitaria dentro de nós, temos a consciência de que ele está aqui conosco, habitando e nos regindo através do nosso próprio comportamento. E para que a gente se conecte com ele, se assemelhe a ele, como que a gente vai fazer isso? Conhecendo a palavra, né? Porque é através da palavra que o Espírito Santo recebe o fortalecimento que precisa para poder agir na nossa vida. Porque é igual quando a gente come, né? Quando a gente está comendo um alimento para a nossa carne ficar forte, para a gente ter energia para poder fazer as nossas atividades, da mesma maneira o Espírito também precisa de alimento. E é esse alimento que a gente busca na palavra de Deus. Então a gente vai pedir agora a intercessão desse Espírito ajudador, que Jesus prometeu que teríamos, porque nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós somos falhos, em muitos momentos nós vamos fraquejar. É por isso que a palavra diz para Josué: seja forte e corajoso. Porque quando a gente vai caminhar na direção de Deus, a gente tem que ser forte e corajoso, contrariar muitas vezes a vontade do mundo, a nossa própria vontade. Porque Jesus falou na palavra: todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Em nenhum momento ele falou que seria um evangelho de flores e que seria só benefícios e que tudo aconteceria como a gente quer. Muitas vezes a gente se sente, Pai, no direito de pedir coisas, mas nós não sabemos nem o que faremos e como seremos daqui para frente. A palavra diz que o homem faz planos, mas quem guia os planos é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que nós podemos planejar, mas se não for da tua vontade, nunca acontecerá. Então é por isso, Pai, que nós nos humilhamos diante de Ti agora, reconhecemos que nós somos pequeninos e imperfeitos. Por isso precisamos da Tua mão sobre a nossa vida, que a Tua palavra seja a unção, Pai, que guia a nossa vida em espírito e verdade, que a gente possa perseguir e procurar cada dia mais a Tua palavra, como a certeza do alvorecer, como a gente viu em Oséias. Pai, nos ajude a conhecer de Ti, Pai, verdadeiramente, que esse livro revele para nós a sabedoria que vem do alto. Que não seja mais um livro, que não seja mais uma leitura, mas que seja a leitura. Que seja o encontro, Pai. Que aqui a gente receba a chuva serode, Pai, que vai nutrindo, alimentando a nossa alma e naturalmente vai preparando o solo para uma boa colheita. Quero te agradecer pela minha vida, Pai, porque só o Senhor sabe o esforço que foi me manter vivo nesta terra. De todas as merdas que eu já fiz, Pai, o Senhor me livrou. Mesmo sem saber e ter compreensão de tudo que eu estava fazendo era contra mim mesmo. Mas o Senhor, ainda assim, venceu a mim mesmo. O Senhor me mostrou que a sua glória está acima de todas as coisas e que a minha vida não me pertence. Ela te pertence. E é por isso que nós estamos aqui dando esse passo. Me ajuda, Pai, toda vez que eu tiver falta de fé e toda vez que eu fraquejar, toda vez que eu esquecer desse momento. Me lembre, Pai, para que eu possa estar aqui glorificando o Teu nome, entregando a minha vida como sacrifício, lembrando que eu estou aqui resgatando todos aqueles que têm fé em Ti, através da Tua palavra, aqueles que se conectaram contigo através de mim também, que eles sejam nutridos, Pai. E que a gente não tenha apenas um encontro, mas que a gente renove esse encontro diariamente contigo. Que essa palavra não venha só no momento de dificuldade, mas que venha também no momento de alegria.
que a gente possa compartilhar essa alegria com as pessoas, porque nós sabemos, Pai, é uma alegria muito grande saber que existe uma esperança de uma vida melhor. Sabemos que o mundo está enfrentando dificuldades, então esperar em Ti e saber que Tu estás construindo um reino nos céus, muito mais maravilhoso do que qualquer humano já teve a capacidade de enxergar. E nós reconhecemos, Pai, que para isso precisamos nos santificar. E é através da Tua palavra que nós vamos receber essa santificação. E não é fácil, Pai. Não é fácil negar os nossos desejos, não é fácil dizer não para as nossas vontades, porque o Senhor comparou isso a uma cruz, a uma estaca de tortura. Mas nós sabemos que o Senhor já venceu, Pai. O Senhor já venceu essa cruz. E ao terceiro dia o Senhor foi levantado. Então ajude-nos, Pai, a vencer essa cruz também. Que a gente possa sacrificar aquilo que não faz parte do Teu reino, para viver a glória contigo. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa também esse irmão que está aqui no canal, essa irmã que está aqui conhecendo a palavra pela primeira vez, que está aqui se conectando contigo agora e que nunca ouviu falar de Ti, mas tem curiosidade, tem sede, porque dentro dele tem essa semente como tinha dentro de mim, Pai. Pai, que essa chuva serode chegue a todas as pessoas que precisam receber ela, para nutrir esse terreno deserto que nós temos. Essa sede é um terreno deserto, pronto para plantar coisas novas. E nós queremos que o Senhor ajude nesse plantio. Planta, Senhor, em nós essa palavra. Planta com raiz funda, Pai, que a gente possa dar frutos, frutos do Espírito. E que a gente possa levar todas as bênçãos para o mundo, como nós já recebemos. E em Teu nome que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Então vamos lá começar a leitura de Mateus 24, que começa assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Gente, olha só o que Jesus saindo do templo, né? Os discípulos ficaram maravilhados, né? Com aquelas estruturas. Falando sobre, né? Mostrando as estruturas do templo. Mas o que Jesus fala para eles? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Aqui ele está querendo dizer uma coisa, irmãos, que para mim faz muito sentido, que é a questão do templo do Espírito Santo ser o nosso corpo, né? E que muitas vezes a gente acha que o templo é alguma coisa, alguma casa, algum lugar. Então aqui ele já está dizendo, né, que essas pedras serão derrubadas. Mas o templo que nos habita, nós, o nosso corpo, a nossa mente é o templo do Espírito Santo. E a gente tem que ter consciência disso quando a gente está estudando o Evangelho também, né? O 3 continua assim. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, o que os discípulos fizeram? Ó? Chegaram-se em particular, pedindo: Dize-nos quando que serão essas coisas. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, olha o que ele está falando. Cuidado, irmãos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha o alerta que Jesus está falando, que muitos virão em nome dele dizendo que eles são o Cristo e enganarão a muitos. Olha que perigoso que ele está falando. O 6 diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então hoje, quando a gente vê os boatos de guerra e tudo que está acontecendo na televisão,
E aí quando eu falo para vocês que eu não me preocupo a respeito disso, é porque está aqui a palavra, né? A palavra está dizendo: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. E olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Então, quando a gente vê esses boatos, essas coisas, muitas vezes não é que eu não me importo com isso. Não, eu me importo. Inclusive, eu oro para que isso seja abreviado. Mas o que ele está falando é que a gente não deve se preocupar por causa disso, porque isso é de Deus. E como ele está falando, tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Gente, não é o que está acontecendo aí? Fala aí, não é o que já está acontecendo? É o que está escrito aqui, ó, Mateus 24:7. Já está escrito. É por isso que a gente tem que entender o que está escrito na palavra, que é um livro eterno. Por isso, porque ele fala da atualidade, embora ele tenha sido escrito há mais de 2000 anos atrás. Ou 2000 anos atrás, né? Olha que doideira. Para a gente poder ter a compreensão do que ele já está falando, né? Mas olha lá o que ele diz no 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o que ele está falando que vai acontecer com os discípulos de Deus. Vocês serão entregues para serem atormentados, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o que ele está falando, que o fato da gente estar em nome de Jesus, como eles estavam, né, fazendo as coisas, nós também seríamos odiados, assim como eles seriam odiados também, né? Porque fazer a vontade de Deus muitas vezes vai colocar a gente contra as crenças do mundo, né? E isso que é um grande ponto que a gente tem que saber se posicionar. E o que está dizendo, ó, no 10? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tá vendo o que está escrito aqui? Ele está falando, por causa de toda essa maldade, o amor de muitos se esfriaria. É por isso que a gente tem que continuar aquecendo esse amor através da palavra. Porque olha o que está dizendo no 13. Cara, e esse 13 aqui, ele é uma âncora, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, olha que promessa que ele está deixando, né? A gente tem que perseverar até o fim. E assim a gente vai ser salvo. Porque olha o que diz o 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim como lá naquele tempo os discípulos começaram a obra de pregação, essa obra continua até hoje. E aqui o 14 está dizendo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Assim como Jesus, ou Deus no Antigo Testamento, ele mandava os profetas anunciar o arrependimento para determinadas cidades, povos e nações, assim é no nosso tempo também. O evangelho está sendo pregado a todas as nações para que eles recebam o testemunho. E aí, recebendo em testemunho disso, todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, e aqui a gente já vai fazer até um apontamento para ler o livro de Daniel depois, porque aqui ele está citando o profeta Daniel. Está no lugar santo, quem lê, entenda. Ele está dizendo, está no lugar santo, quem lê, atenda.
Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Olha o que ele está falando agora, o que vai acontecer no dia da vinda do Senhor. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque ele está dizendo que o negócio vai ficar feio. O 17 ele diz: quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Ou seja, fique exatamente onde você está. Nem desce do telhado. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Olha o que ele está falando. De novo, não volta e olha atrás. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Olha o que ele está ainda instruindo. Orai para que isso não aconteça. Pede, porque se acontecer vai ser pior. O 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Olha esse 21 aqui, ó. Isso aqui, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Porque o que ele está dizendo é aqui, ó. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio. Se vocês acham que o pau já pegou, vocês não viram nada. Que o que está por vir é ainda pior. É porque é o julgamento de Deus perante tudo isso que estão fazendo, né? Porque tudo que estão fazendo vai ser julgado, né? E o 22 diz assim, ó. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados esses dias. Olha o que Deus fala aqui, gente. Se os dias não fossem abreviados, ninguém ia se salvar. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Olha que promessa maravilhosa, gente. Deus vai abreviar o sofrimento da humanidade porque Ele escolheu pessoas de valor na terra. E é isso que a gente tem que buscar, ser esses escolhidos. O 23 diz assim: E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Gente, olha o alerta que Jesus está falando aqui. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora... Gente, olha o que ele está falando isso, cara. Eis que vos tenho predito. E ele está avisando, é o que ele fala no 25. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que está no interior das casas, não acrediteis. Olha o que ele está falando aqui, que se as pessoas estão dizendo que Cristo está nos lugares, não acredite nisso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Deus virá como um relâmpago. É uma velocidade da luz. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aqui ele está dizendo, né? Esses são os sinais. E quando perceberem os sinais... O 29. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha só que forte o que vai acontecer, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E o 32, né? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. E aqui ele chama atenção. Aprende essa parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha o que ele diz no 34. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, gente, que é tão importante a gente fazer o estudo da palavra. Porque agora, sabendo a palavra e o que Jesus está falando que ia de acontecer no mundo, a gente não fica mais tranquilo agora? Sabendo que já está escrito que a palavra dele nos consola nesse sentido? Pois olha o que ele está falando no 36. Ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então todas as pessoas que ficam aí falando, o fim do mundo vai acontecer tal dia, o fim do mundo vai acontecer tal dia, as profecias apontam para tal dia. Cara, o 36 ele está deixando claro, ninguém sabe. Então, só Deus sabe. O 37 diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olha o que ele está falando, vai ser igual no dia de Noé. Eles faziam tudo como se nada fosse nada. Mas até a hora que ele entrou na arca, né? E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Cara, olha esse 40 aqui, ó. Isso aqui é forte. Porque o que ele está falando? Não importa onde a gente vai estar. Não importa se a gente queira se esconder embaixo de um bunker. Tá ligado? Porque o que ele está falando que não importa. Então, vai ter dois no campo. Um vai ser levado, o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será uma levada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis que a hora há de vir o vosso Senhor. E aqui um vigiai, ó, no 42. O 43, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse que o vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha o que Deus está falando, né? Se todo mundo soubesse quando ele ia vir, a pessoa ia estar preparada para esse momento. Assim como o cara sabe se ele sabe que um invasor ou que um ladrão vai invadir a sua casa, se ele sabe que horas o ladrão vai invadir, certamente que ele vai estar preparado para essa invasão, né? Mas a palavra diz que vai vir como um ladrão à noite, né? Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em hora que não penseis. Ó, como ele diz no 44, né? Quem é, pois, servo e fiel e prudente que o meu Senhor constituiu sobre a casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo que disser no seu coração, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber como hérbios, virá o Senhor aquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes.
Gente, olha o alerta que Deus está falando, né? Deus está falando que bem-aventurado é o servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre ele todos os seus bens. Então, irmãos, quando a gente tem a compreensão dessa promessa, a gente entende que a nossa única missão é servir a Deus. Porque Ele é o servo que deixou a sua casa sobre vigília de alguém, né? E nós temos que continuar servindo essa obra e fazendo esse movimento até que o nosso Senhor venha. E com esperança, e com alegria, e com amor. Esse é o exemplo que Jesus deu, né? Porque em todo o tempo que Ele teve na terra, o que Ele fez? Ele foi levando as mensagens de Deus para as pessoas, pregando o evangelho do arrependimento, de cura, e que é o que a gente precisa, né? A gente percebe que o ser humano sem a cura não serve para nada, né? Porque a gente, quando não tem vitalidade, quando a gente não tem energia, a gente definha e morre, né? Se a gente está vivo hoje é graças a Deus. E que Ele possa renovar essa energia dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que a gente possa viver em abundância, levando essa palavra, mostrando para as pessoas que fomes, guerras, epidemias, todas essas coisas hão de acontecer, porque assim é anunciada a vinda do Filho do Homem. E a gente tem que ter a esperança de que Ele está vindo e orar para que Ele venha fazer a vontade dEle aqui na terra. Porque se Ele achar escolhidos dignos, Ele abreviará esses dias. Mas a gente tem que se mostrar digno, a gente tem que exercitar a fé, a gente tem que buscar Deus, né? Porque a gente viu na palavra de Deus. Será que Deus vai achar fé quando Ele vir na terra, no dia da sua vinda? É isso que a gente tem que se questionar, e esse é o movimento que a gente está construindo. Pedindo cada vez mais sabedoria para Deus construir e edificar a nossa fé, para que a gente leve a ela um nível de entrega, né? Ao máximo nível de entrega possível. Que a gente receba de Deus todas as bênçãos, mas que a gente também possa entregar tudo isso para as pessoas, como um canal, né? Um canal de transmissão de bênçãos. Assim como a mangueira que tem o propósito de carregar a água até o lugar, né? Mas sem a água dentro da mangueira, ela não serve para nada, né? Então que a gente seja um canal de bênçãos, mas que a gente tenha a compreensão de que o que move a gente é o Espírito Santo de Deus. E é essa força de Deus, é essa água viva, né? Que a gente possa levar cada vez mais a palavra. Lembrando que eu vou aqui citar o meu versículo para o dia de hoje. Eu gostei muito de tudo que a gente leu, porque o 24 aqui ele está começando a trazer coisas muito importantes, né? Ressalto a importância, irmãos, daquilo que diz, né? No 24, Mateus 24, 24, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, os escolhidos não são enganados. Essa é uma promessa que está aqui. Ele está falando, se possível fora, mas está dizendo, não é possível. Então a gente tem que ter a clareza de que a verdade é revelada aos escolhidos. E a gente tem que buscar essa verdade através da palavra de Deus. Que independente de falsos profetas que se levantem, que a gente tenha a clareza de buscar cada vez mais a palavra. Eu vou deixar esse 24 como o texto de hoje. Eu ia até citar o 13, porque para mim o 13 é o que mais mexeu comigo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque é difícil, irmão, a gente persistir dia a dia. É muito fácil fazer um movimento, mas fazer ele todos os dias intencional realmente exige sacrifício. E a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta, coisas que a gente poderia estar fazendo, mas que não é tão importante quanto a palavra de Deus. Que isso seja a nossa prioridade número 1 na nossa vida. Como Mateus diz em 6,33, né? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que a gente tenha essa compreensão. Que as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Então a gente não precisa se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar apenas com o reino e com a sua justiça.
E esse que é o movimento que a gente tem que fazer aqui, de edificação do reino, através da palavra, edificando o reino nas nossas vidas, para poder fazer cada vez mais a vontade de Deus. Então, se você ficou até aqui, deixa o like aí, se não deixou ainda, curte aí, comenta pra gente qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte do estudo que mais chamou a atenção, qual que é o versículo que você gosta ou que te chamou a atenção e por que que esse versículo foi importante para você. É legal também saber o que que tocou no seu coração para que esse estudo também se multiplique, né? E outras pessoas também possam conhecer de você o que que te chamou a atenção e que a gente possa olhar todo mundo para os pontos do evangelho que mexem com a gente, né? Que a nossa ideia aqui é fazer pontos multifocais e que todo mundo possa enxergar o todo, né? E que cada vez que a gente vai se ancorando em um versículo, a gente vai trazendo ele para nossa vida e a gente vai aprendendo cada vez mais. Porque daí quando a gente grava e a gente lembra ele, não esquece mais, sabe? E ele vira uma âncora, né? E que a gente possa ancorar todo esse conhecimento aqui no nosso corpo, na nossa vida, né? Para que a gente possa duelar com a palavra. Como diz em Efésios 6, né? Sendo o nosso escudo e a nossa espada. Que a gente possa se proteger, se nutrir, se abastecer da palavra como fonte de vida também. Então, deixa aí nos comentários também, hashtag até depois do fim, porque se você já sabe que chegou o fim desse episódio, mas a jornada continua, né? É o fim do 24, mas a gente segue amanhã, se Deus quiser, tem mais. Tamo junto, rapaziada. Eu fico por aqui, fui.